nós devemos ser educados, educar nossos filhos para ter esse tesouro, essa riqueza, desse sentido da vida, desse significado. Isso nos é dado através da poesia, através de ritos litúrgicos, religiosos. São valores sem preço, não tem preço isso não. Assim como a pintura, uma obra-prima, não tem preço. Você pode falar que ela vale 80 milhões de dólares, é a mesma coisa de falar que vale nada, porque não tem preço. São valores espirituais. Então, esse é o papel do poeta, do artista, de oferecer para nós que não somos poetas nem artistas, esse alimento e falar, tá aqui, ó, a vida tem sentido, tem significado. É o que as escolas deviam fazer, é que os governos deviam dar espaço para que isso acontecesse. E a gente não viver nessa esterilidade que nós estamos. Está estéril, está cinzento, está sem graça. Tudo bom, pessoal? Então hoje eu iniciei esse vídeo com a palavra de Adélia Prado, para vocês saberem de quem estou falando, porque eu mesma não conhecia a Adélia Prado, não sabia nada dela. Quem deu a indicação desses livros da Adélia Prado, especificamente desse box, foi a Marina Moura. Estou deixando um link para o canal dela, que foi uma indicação maravilhosa de poesia brasileira. E ela tem essas opiniões que me conquistaram muito também, o jeito de ver o mundo dela, relacionado à sua fé católica, ao amor pelo cotidiano, pela família, por ser mãe, por ser esposa, e também a maneira como ela vê como o empobrecimento da nossa cultura em realmente deixado as pessoas com seu espírito vazio. O espírito humano contemporâneo tem estado vazio de alimentos, né, de livros de qualidade, de cultura. Eu tenho lido também o livro de entrevistas da Hilda Hilst, que é Eu Fico Besta Quando Me Entendem, e nesse livro tem uma pergunta que Caio Fernando Abreu faz para Hilda. Pergunta: você acha que o homem contemporâneo ele está, eu não me lembro bem como é a pergunta, mas está esvaziado, né, de sentido, enfim, de conteúdo, alguma coisa assim? E ela diz completamente vazio de espírito, sem nada, só vive na superficialidade. Então eu acho que grandes escritores, eles acabam tendo essa mesma sensibilidade de que falta algo no nosso tempo. Se vocês ouvirem um barulhinho, é o ventilador, tá? Porque tá muito quente aqui e, na verdade, o nosso verão aqui em Porto Alegre tem sido bem atípico, tem sido até mais fresquinho, mas hoje tá quente, então vou tentar editar o áudio aí pra não ficar muito som, mas enfim. Então deixa eu mostrar o box pra vocês. Eu falei, né, no vídeo sobre leituras para 2024, eu disse que poderia furar aquela lista e já comecei o ano furando, né? Lendo coisas que não estavam na lista. Então tá aqui o box da Adélia. Eu já puxei um dos livros aqui, que é o Bagagem, né? Na verdade, eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo este box para quem quiser adquirir, tá? Isso é sempre o recado que eu preciso dar. Lembrando que comprando pelo meu link, vocês não pagam nada mais do que se entrassem no site e comprassem por vocês mesmos. A diferença é que é comissionado meu link. Então, uma vez que vocês entram pelo meu link, vocês pagam o mesmo valor, mas parte desse valor vem para me ajudar. Como meu canal ainda não é monetizado, essa ajuda representa muito para mim. Então, eu já agradeço a todo mundo que vai e entra pelo meu link. Tô deixando aí também no link um outro livro da Adélia Prado, que é uma coletânea que tem todas as poesias que ela já escreveu. Eu confesso que eu fiquei bem em dúvida sobre comprar esse ou o box, mas acabei optando pelo box por dois motivos. Um, porque está muito, muito lindo mesmo essa edição. Gente, eu vou mostrar pra vocês aí em filmagens como é que tá essa edição, o capricho dela. Mas também outro porque o valor estava praticamente o mesmo, né? Esse aqui ainda vem todo um livrinho, que eu confesso que foi a única coisa que eu não li. É um livrinho que vem com todo um texto a respeito da Adélia Prado, com fotos. Então, achei que valia mais a pena comprar o box. Mas aí eu deixo as duas opções para vocês,
porque o livro tem tudo, e aqui só tem 4 livros dela. E este livrão que eles fizeram possui todas as poesias que ela já escreveu. Então, assim, o que eu posso dizer da poesia da Adélia? Ela foca principalmente em algumas coisas. Ela foca muito no cotidiano, né? Ela lembra da vida dela lá de Minas Gerais, em Divinópolis, que foi onde ela cresceu. Então ela vai se referir a coisas da infância, da família. Ela vai falar também da família que ela constituiu. Então tem poemas que ela fez pro esposo dela, que ela fala dela como mãe, e muito, muito sobre coisas pequenas do dia a dia, como o café, como as plantas, a horta, e isso me encanta muito. Eu acho que o nosso cotidiano é cheio de belezas para serem exploradas, e nesse livro aqui, o Bagagem, que é o primeiro, né, o primeiro livro dela, foi algo que ela realmente, foi um livro que ela realmente se caprichou, assim, né. A Adélia, ela não fez faculdade de letras, nem nada assim, ela era professora, depois cursou filosofia, junto com o marido, e ela um dia mandou para um editor, assim, as poesias dela, e a pessoa respondeu dizendo que aquilo ali eram poemas de dona de casa, então não eram poemas de verdade, ela não era uma poeta, mas ela tentou de novo, mandou para outra pessoa, e este homem reconheceu ela, agora eu não me lembro bem o nome dele, mas com certeza está escrito aqui, e ele mandou os poemas da Adélia para Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta. E ele disse que ela era poeta, ele gostou da poesia, quis conhecer ela. E ele teve influência na poesia da Adélia também. Então é interessante a história de vida dela, de humildade, né? Ela descobriu que o verso dela era como se chama verso branco, que é um verso que não tem obrigatoriedade de rima, né? Então, às vezes ele rima, mas na verdade o que ela explica é que o verso dela tem ritmo, né? Para uma poesia precisa ritmo, alguma espécie de musicalidade, né? Então é isso que a poesia dela tem, mas não necessariamente uma rima, uma métrica certinha, é o verso branco. E ela vai falar também muito da temática da fé, que foi algo muito importante na vida dela, a fé católica que ela recebeu da família dela, e isso influencia demais a pessoa dela. Ela vai falar também de um tema que eu achei bem interessante, que é o corpo dela, a sexualidade, e ela diz, inclusive em entrevistas, que ela não vê o corpo como algo distanciado da fé, né? Na verdade é o contrário, Deus nos deu um corpo e tudo que ele nos deu é digno, né? Desde que bem utilizado, mas é digno. Não tem nada de errado, nada que nos afaste de Deus, bem pelo contrário, né? O nosso corpo faz parte da nossa vida aqui, da nossa vida que é para um dia nos levar para Deus. Então ela está sempre buscando algo maior, mais elevado, e eu sinto isso muito no texto dela. Então, claro que eu queria ler algumas poesias para vocês, não muitas, só fazendo um parênteses, não sei quem viu, eu fiz um vídeo específico do livro de poesias da Hilda Hilst, e fiz leitura de algumas poesias. É um vídeo só de leitura de poesias com fundo musical, para alguém que quer alguma coisa bem relaxante, só meditar algum texto. E eu tenho pensado em fazer isso mais vezes. Não sei se vocês gostam disso ou não. Se gostarem, por favor, deixem nos comentários me dizendo. E aqui eu pretendo fazer a mesma coisa, com os 4 livros, os 4 títulos que a gente tem dentro desse box. Então a gente tem Bagagem, que é um livro muito, muito bom. Outro livro que a gente tem aqui dentro é o Oráculos de Maio, que foi um livro que eu também gostei bastante, e eu entendi que é Oráculos de Maio porque maio é o mês de Maria, e ela dedica muitas poesias daqui para Nossa Senhora. Então, por isso que eu entendi que o nome do livro é Oráculos de Maio. Eu gostei bastante desse livro. E este aqui foi o terceiro que eu menos gostei, que é o Faca no Peito. Por que eu não gostei tanto dele? Nesse livro, a Adélia cria um personagem que é o Jonathan. E aí ela fala com o Jonathan, se refere muito a ele em praticamente todas as poesias. 98% delas tem o Jonathan. E assim, eu não conseguia entender quem era esse Jonathan, o que ele queria dizer, se era uma parte dela, se era alguém que ela gostaria de ser. E eu procurei em entrevistas quem era o Jonathan, mas a resposta, assim, não me fez compreender mais. Pra mim ficou bem nebuloso, bem obscuro esse personagem, e eu acabei realmente não gostando, tá? Não fiz uma marcação quase. O máximo desgostei de poesias aqui, então
Eu não recomendo tanto Faca no Peito, mas vale a pena ter o box, vale, e não é porque eu não gostei que vocês não vão gostar, de repente faz mais sentido pra alguém. E finalmente, o Coração Disparado, que eu achei ele bem no estilo dos outros, gostei bastante também. Capa linda, né? Eu achei, assim, demais o trabalho, tô deixando aí as filmagens pra vocês, mas eu achei realmente algo que valoriza, né, o livro. Como é legal a gente ter um livro que não é só bonito pelo seu conteúdo, né, mas ele vai ficar na estante um bom tempo, então por que não um livro que também traz, assim, essa harmonia pro ambiente que a gente vive, né. Eu vou começar lendo para vocês uma das poesias mais conhecidas da Adélia Prado, que é Com Licença Poética. E nessa poesia ela se inspirou no poema das Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Por isso que ela diz com licença poética, porque ela está pedindo licença, uma vez que ela está utilizando a base de outra poesia conhecida para escrever a sua. Eu vou ler rapidamente o primeiro trecho da poesia do poema das Sete Faces e logo em seguida eu leio Com Licença Poética da Adélia. Então, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser guache na vida. E aí a Adélia começa o dela dessa forma. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Outro que eu achei muito legal, que ela tá falando da visão que ela tem de si mesma como mãe. Ela se utilizou de uma outra figura conhecida, que é Cornélia, mãe dos Gracos. Cornélia é conhecida como a mãe dos Gracos, uma matrona romana, né? Então uma mãe muito austera, né? Porque uma vez que o marido dela morreu, ela não quis casar de novo, ela quis somente ficar cuidando dos filhos dela. Então a Adélia começa o grande desejo, o poema dela dessa forma. Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia. Sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Faço comida e como. Aos domingos, bato o osso no prato para chamar o cachorro e atiro os restos. Resumo, ela fala muito sobre também a morte dos pais na poesia dela, sobre a morte da mãe, a morte do pai. Bom, ali esse resumo. Gerou os filhos, os netos, deu à casa o ar de sua graça e vai morrer de câncer. O modo como pousa a cabeça para um retrato é o daqui, afinal, aceitou ser dispensável. Espera sem uivos, acampa, a tampa, a inscrição. 1906 a 1970. Saudade dos seus, Leonora. Outra poesia que eu gostei bastante é uma que ela fala da sensação que ela tinha aos domingos, quando criança. E eu me identifiquei porque quando eu era criança eu também tinha uma sensação muito particular do domingo. Do churrasco que dava na TV, as músicas dos vizinhos. Era só fechar os olhos e perceber que era domingo, né? Aquela angústia do fim do dia, de amanhã é segunda, eu tenho deveres de casa para fazer. Ela fala assim, para comer depois. Na minha cidade, nos domingos de tarde, as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas. Tomam a fresca e riem do rapaz de bicicleta, a campainha desatada, o ar enfeitado de laranjas. É bobagem. Daqui a pouco, o progresso tecnológico, quando for impossível detectar o domingo pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, em meu país de memória e sentimento, basta fechar os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. Outra poesia que eu me identifiquei é que ela se refere a um trem. Ela fala da passagem do trem na cidade dela, e eu me lembrei quando eu ficava na casa da minha cunhada em Pelotas, e ela morava bem perto do trem, praticamente do lado. E no meio da noite, a gente acordava com aquele som de trem super alto, parecia que ele ia entrar para dentro do quarto. Era uma sensação realmente única e incrível, né? Uma vez que o trem é um transporte que tá, vamos dizer, é raro, né? Que nem bonde, que praticamente desapareceu. Então eu achei interessante essa nostalgia que ela grava na poesia em relação àquele som. Explicação de poesia sem ninguém pedir.
Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimento. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo o serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogão com água quente, não me falou em amor, essa palavra de luxo. Essa poesia aqui até fez eu escrever uma outra poesia minha, mas não se preocupem que eu não vou ler para vocês, mas eu acabei até escrevendo embaixo. Teologal. Agora é definitivo. Uma rosa é mais que uma rosa. Não há como deserdá-la de seu destino arquetípico. Poetas que vão nascer passarão noites em claro, rendidos à forma-prima. A rosa é mística. O que eu achei interessante, porque a rosa é um símbolo muito utilizado para se referir a Nossa Senhora, e rosa mística é um dos títulos dela. Aí rosas também são relacionadas com as graças, né? Nossa Senhora, ou Santa Teresinha, é muito conhecida por dar das suas graças em forma de rosa para as pessoas, então eu achei muito interessante essa analogia que ela usou para falar de Nossa Senhora, mas de uma forma muito discreta. Só quem conhece realmente essa associação é que sabe que aqui intrinsecamente é um texto que fala de Nossa Senhora. Esse daqui já é do Oráculos de Maio, como eu falei, né? Um livro que eu senti que tem muito essa pegada mariana, até por causa do mês de maio. Então, gente, eu queria deixar para vocês a recomendação desse box, tá? Realmente, eu achei que vale muito a pena. Acho que para quem gosta de poesia, ou talvez especificamente da Adélia Prado, ou não conhecia a Adélia Prado, vale a pena conhecer. Eu acho que mais do que esse box aqui, se quiser também adquirir o outro livro que eu falei, que tem as poesias dela completa, acho que vale muito a pena também. Eu ainda penso, quem sabe, um dia em adquirir. Mas fica aqui essa dica desse box super lindo da Adélia Prado, tá? Bagagem, Oráculos de Maio, Faca no Peito, Coração Disparado. Livros que realmente valem a pena ser lidos. E é isso, então. Esse foi o meu vídeo de hoje. E aguardo vocês no meu próximo vídeo. Até mais!